A história começa com Shin e Yuto passando a noite configurando um personagem para um novo videogame. Ele reclama que o design do personagem parece muito com uma cosplayer, mas Shin ignora suas queixas e mergulha direto na jogabilidade. Quando a manhã chega, Yuto acorda e encontra Shin ainda apertando o controle, murmurando sobre acertos críticos. O gamer anuncia que conseguiu zerar o jogo inteiro em uma única sessão. Yuto o cumprimenta alegremente, mas Shin se vira com uma aparência completamente exausta pela falta de sono. Durante o café da manhã, Shin compartilha suas opiniões sobre o jogo. Ele diz que o balanceamento de combate é péssimo, mas elogia os modelos 3D detalhados. Yuto fica cético achando que o amigo terminou a história do protagonista de 19 anos em apenas uma noite. Enquanto toma a sopa de miso, Yuto elogia o sabor delicioso. Shin orgulhosamente destaca que incluiu mariscos especificamente porque eles ajudam com a fadiga ocular, declarando que preparar o corpo para aguentar longas sessões de jogo é o segredo para aproveitar os games de forma eficiente. Ao saírem de casa, Yuto agradece a Shin pela refeição, mas ele o apressa, ansioso para chegar ao festival de jogos novo que esperava há 7 dias. No entanto, Yuto de repente se desculpa, revelando que precisa ligar para a namorada. Shin se sente traído e acusa o amigo de quebrar a promessa de se divertirem juntos. Yuto aconselha a não jogar o dia todo e a aproveitar a realidade, prometendo apresentar uma amiga para Shin da próxima vez. Dito isso, Yuto vai embora enquanto Shin grita frustrado. Apesar de irritado com a realidade, Shin vai sozinho para o festival, determinado a curtir seus hobbies. Ao chegar, ele avista uma mulher cosplayando como Kata, a personagem do jogo que ele acabou de terminar. Ele avalia criticamente a aparência dela, murmurando para si mesmo que não combina com a personagem original. Para seu horror, a cosplayer se vira e o encara com raiva, tendo ouvido o comentário rude. Shin rapidamente desvia o olhar em pânico. Enquanto isso, a multidão ao redor aplaude ela, elogiando como seus gestos reproduzem bem a imagem da personagem. Espectadores comentam que, embora o físico seja diferente do original, a dedicação é evidente pelo traje. Quando perguntam o nome do cosplay, ela se apresenta como Lápis Lazuli. Enquanto os fotógrafos tiram fotos, alguém de repente corre em sua direção, fazendo-a cair. Um cosplayer vestido de cavaleiro intervém imediatamente, estendendo a mão e perguntando se a fada travessa está bem. Lápis Lazuli entra na brincadeira, dizendo que apenas escorregou. A multidão animada tira fotos, acreditando que a aparição do herói é uma recriação scripted da história original. Enquanto os dois personagens interagem, Shin se afasta do local sorrindo e comentando que fazer o que se ama é a melhor sensação. Ele se alonga, decidindo visitar mais alguns lugares antes de voltar para casa jogar. Cinicamente, nota que de qualquer forma não vai encontrar uma heroína na vida real. Atrás dele, Lápis Lazuli parece ouvir sua voz e reage confusa. Mais tarde, depois de passar em uma loja de conveniência, Shin segue para casa, ansioso para voltar aos games. No caminho, ele vê uma garota tremendo sentada no chão e diz a si mesmo que conhecer uma heroína ideal exige uma alma saudável. Ele decide ajudar. Estende a mão para ela, mas a garota empurra rudemente, mandando ele ir embora porque é irritante. Shin insiste, mas a garota explode, reconhecendo como o pervertido do evento que ficou olhando para ela. Shin nega a acusação, mas de repente percebe que a garota é Lápis Lazuli, a cosplayer que viu antes. Ela suspira e o chama de idiota, perguntando se ele esqueceu a amiga de infância. Shin fica atordoado ao perceber que a famosa cosplayer na verdade é Rory, sua vizinha do lado. Ele se lembra de como brincavam como irmãos antes de naturalmente se afastarem com o tempo. Comenta que ela mudou, observando sem rodeios que ela está incrivelmente magra e perguntando se ela chega a comer. Rory responde com raiva para ele cuidar da própria vida, repreendendo por ter ficado olhando tempo demais. Ela explica que seu físico ajuda a interpretar certos personagens e o provoca por, previsivelmente, não ter namorada. Shin suspira internamente, decepcionado que a imagem fofa da amiga de infância não corresponda à sua memória, reafirmando que a realidade pode ser decepcionante. De repente,
Huri estremece de dor, parecendo mais pálida do que antes. Ignorando seus protestos, Shin a segura e a obriga a se apoiar em seu ombro. Diz que, como é a Rory, não precisa ter vergonha. Argumenta que deixá-la sozinha seria ineficiente, porque se preocupar com ela o distrairia dos jogos. Mais tarde, ela o chama de idiota, mas relutantemente aceita a ajuda. Shin a acompanha até sua casa. Depois de acomodá-la no sofá, ele nota um CD de jogo na mesa, um título ainda não lançado do evento. Sua empolgação aumenta, e ele pergunta ansioso se aquele é o seu prêmio. Huri o corta imediatamente, mandando ele ficar quieto. Shin tenta pedir emprestado o disco do jogo não lançado, notando o rótulo que indica ser uma versão de teste com referência a um personagem específico. Huri o rejeita friamente, dizendo que está cansada e exigindo que ele vá embora. Justo quando Shin aceita a derrota e se vira para sair, um ronco alto e inconfundível vem da barriga dela. Ele paralisa e olha para trás, encontrando Huri curvada de dor e chorando. Humilhada, ela grita para ele não escutar e joga um travesseiro em seu rosto. Shin suspira com a teimosia dela e tenta acalmá-la. Aponta que ela claramente está morrendo de fome e argumenta que sua dieta é prejudicial à saúde. Na verdade, ganhar um pouco mais de carne no corpo cairia melhor para o personagem de cosplay. Huri admite que tenta comer, mas seu corpo rejeita. Para ela, carne é só gordura e legumes cheiram a grama. Ela confessa que tentar ser perfeita para o espelho a estressa tanto que não consegue dormir nem comer. Durante os eventos a fazem se sentir uma fracassada em comparação às heroínas fofas e gentis que ela deseja interpretar. Shin pergunta o que ela planeja comer no jantar. Quando ela responde vagamente que talvez pegue algo em uma loja de conveniência mais tarde, ele decide ajudar. Pega as compras que havia feito mais cedo e toma conta da cozinha dela. Julgando seu gosto, ele supõe que ela gosta de coisas doces e se prepara um rico mingau de abóbora. Ele revela sua receita fácil. Cozinha a abóbora no micro-ondas para que fique úmida e possa ser amassada com uma colher, sem necessidade de liquidificador. Huri pergunta por que ele de repente está cozinhando para ela. Ele simplesmente responde que deixá-la passar fome e chorar pesaria na sua consciência e estragaria seu sono. Ele a incentiva a comer. Huri prova relutantemente e fica surpresa. A doçura quente preenche seu corpo, e ela acha genuinamente e delicioso. Shin a observa comer, satisfeito por ser uma refeição fácil de digerir. Internamente, ele calcula que o mingau doce calórico pode ajudá-la a ganhar o peso que ele acha que ela precisa. Vendo o humor dela melhorar, ele imediatamente aproveita a oportunidade para pedir o demo do jogo novamente. Huri percebe que a gentileza dele era apenas uma estratégia para conseguir o que queria. Ela explode com ele, acusando-o de não se importar de verdade com ela, e o expulsa. No entanto, na manhã seguinte, Huri acorda Shin batendo nele. Ela revela que a sopa dele estava tão deliciosa que ela comeu tudo e ganhou 770 gramas durante a noite. Diz que a aparência é essencial no trabalho dela e pede que Shin a ajude a ganhar peso para que possa cosplayar mais personagens e se tornar a heroína ideal. Ele se sente extremamente constrangido e pede que ela saia de cima. Percebendo o quão estranho aquilo parecia, Huri entra em pânico, o chama de pervertido e se afasta rapidamente, gritando para ele esquecer o que acabou de ver. Shin nota que, mesmo ela estando visivelmente envergonhada, a dinâmica habitual de brigas entre eles não mudou nada. Para aliviar a tensão, ele liga casualmente o console e começa a jogar um videogame. Huri o repreende por jogar tão cedo pela manhã, mas ele argumenta que é natural ter vontade de jogar. Depois de acordar, ela nota que ele está jogando Hortofora e que Catalã está no grupo dele. Huri empolga-se e se gaba que inimigos fracos não são páreo para sua personagem favorita. Mas Shin a interrompe e escolhe remover Catalã do grupo. Huri fica horrorizada e exige saber por que ele está tirando ela do time. Shin explica que, embora Catalã seja forte no início do jogo, suas stats a tornam um peso morto mais adiante. Huri fica revoltada com sua abordagem de eficiência acima do afeto, insistindo que os personagens devem ser escolhidos pela aparência e personalidade. Ela defende Catalã com paixão, citando suas medidas exatas de corpo e elogiando o design impecável.
Huri então divaga sobre o backstory da personagem, mencionando um enredo onde Catalã age como mimada com a irmã. Shin fica confuso, e ela admite que na verdade isso é de um doujinshi, fancomic, não do jogo oficial. Ignorando o exaspero dele, ela passa para dicas de gameplay, explicando que equipar certos itens exclusivos permite que Catalã aprenda uma habilidade poderosa e atinja um alto nível de poder. Shin fica impressionado com o conhecimento dela, notando como ela toma frente quando focada em um assunto. Seguindo o conselho dela, Shin desbloqueia a nova habilidade, Melody, e a ativa. Na tela, a personagem dança, e na sala, Huri instintivamente faz uma pose dramática e canta junto com o jogo. Shi olha chocado, corando. Huri para e chama isso de doença ocupacional, explicando que, como cosplayer, seu corpo reage automaticamente ao canto. Ela acrescenta suavemente que ama Catalã porque, apesar de ser orgulhosa e cometer erros, seu amor profundo pelos amigos acaba salvando o protagonista no clímax. Shin comenta que é legal como Huri consegue se imergir no próprio mundo cosplayando sua personagem favorita. No entanto, o comentário a chateia. Ela se levanta e grita que não é legal coisa nenhuma. Lamenta que, no momento, tudo o que ela faz é vestir uma fantasia. Lembra a ele que até ele comentou como ela estava magra. De repente, ela fica tonta e tropeça. Shi a segura e pergunta se ela está bem. Huri admite que se levantou rápido demais. Ele começa a dar um sermão sobre ela melhorar, mas seu próprio estômago ronca alto. Percebendo que os dois estão com fome, ele pergunta se ela tem tempo. Quando ela concorda, ele coloca um avental e pede que ela espere quietinha enquanto prepara uma refeição. Huri espera obedientemente, mas se assusta com barulhos estranhos e altos vindos da cozinha. Ela se pergunta que caos está acontecendo, mas eventualmente Shin aparece com 2 pratos de curry. Enquanto se sentam para comer, Huri pergunta sobre os sons loucos que ouviu. Shin explica que usou o liquidificador para garantir a textura certa e a incentiva a provar. O curry tem um cheiro delicioso, e após a primeira garfada, ela acha o sabor complexo e envolvente, querendo imediatamente outra colherada. Shi afirma que a tontura dela provavelmente vem de deficiência de ferro, por isso ela precisa de alimentos densos e nutrientes. Sabendo que ela tem muitas aversões, ele usou o liquidificador para transformar os ingredientes em uma pasta suave especialmente para ela. Huri admite que o curry está bom e percebe que, com uma comida tão apetitosa, talvez consiga mesmo ganhar peso. Ela lembra o comentário dele sobre ela estar magra demais e declara que não quer mais ser julgada como cosplayer. Quer se tornar digna da sua amada Catalã. Ela acredita que, se for a comida de Shin, conseguirá comer bastante e finalmente moldar seu corpo. Num momento de vulnerabilidade, ela pede que ele cozinhe para ela. Todos os dias, admitindo que se ficar sozinha, nada vai mudar e ela não pode se dar ao luxo de perder mais peso. Shi a provoca, perguntando se pedir para ele cozinhar todos os dias é uma proposta de casamento. Huri fica vermelha e tenta negar, mas ele a interrompe, concordando com o arranjo. Diz para ela esquecer a brincadeira da proposta, afirmando que cozinhar é um hobby e que ele tem tempo livre da universidade. Internamente, porém, ele admite que se sente culpado pelos comentários rudes que fez antes. Observando-a comer com um prazer tão genuíno, ele pensa que ela é a única que faz expressões tão felizes ao comer sua comida. Shi a avisa que ganhar peso não garante que ela conseguirá moldar o corpo exatamente como deseja. Huri rebate dizendo que já ganhou 730 gramas ontem, só com a sopa dele. Então vale a pena tentar. Ela declara seu objetivo de combinar perfeitamente com o físico de Kata até o lançamento de Horta Fora 2. Shin fica confuso e pergunta o que ela quer dizer com a segunda parte. Huri fica chocada que ele não saiba e lembra que ele queria jogar o disco demo antes. Ela abre o site oficial para mostrar o anúncio do novo jogo. Shin encara a tela incrédulo, imaginando se o design da personagem catalã realmente mudou tanto na sequência. No dia seguinte, no auditório da universidade, Shin espera o fim da aula para se aproximar da bancada. Pergunta ao professor se existe uma forma científica de influenciar o desenvolvimento corporal.
O professor primeiro questiona se ele está perguntando algo inadequado, mas depois explica como os hormônios afetam o crescimento físico. Voltando para casa, Shin é recebido por Huri, que está entrando pela janela. Ela reclama que sua barriga está vazia e pergunta o que tem para o jantar. Shin sorri, pensando no apetite dela. Ele a avisa que entrar pela janela é perigoso, mas Huri responde que a janela era a única entrada aberta e que ela estava esperando por ele. Shin brinca dizendo para ela esperar porque a mamãe está se preparando. Huri manda ele calar a boca. Shin coloca o avental e vai para a cozinha, refletindo sobre o acordo deles de fazerem as 3 refeições juntos para ajudar Huri a alcançar o corpo ideal para cosplay. Nesse curto período, ele já analisou as peculiaridades alimentares de Huri. Ela tem um paladar infantil, apetite pequeno e um forte amor por produtos lácteos. Ele apresenta a refeição, anunciando que está na hora do almoço. Huri pede para ele parar com a encenação, mas sua raiva desaparece ao ver um grande hambúrguer artesanal. Ela se preocupa por não conseguir terminar uma porção tão grande, mas ele a incentiva a experimentar. Ao dar a primeira mordida, ela se surpreende com a textura leve e fofinha. Shin explica que fez o hambúrguer usando tofu, especialmente preparado para ser fácil de comer em grandes quantidades. Huri descobre queijo escondido dentro do hambúrguer, confirmando a observação de Shin sobre o gosto dela por laticínios. Shin comenta que temperou com um molho leve de hambúrguer e adicionou queijo e pimenta para evitar que o sabor ficasse monótono. Huri acha delicioso e percebe que ele escolheu produtos de soja e laticínios porque são conhecidos por serem agentes eficazes para o crescimento físico, alinhando perfeitamente com o objetivo deles. Shin sorri, satisfeito por sua estratégia ter funcionado. Huri comenta como a refeição foi fácil de comer e elogia ele por se dedicar tão seriamente para ajudá-la. Shin percebe que ela está realmente agradecendo. Ela diz que, se ele pensar em qualquer outra coisa que ela possa fazer para ajudar no processo, ela fará qualquer coisa. O cérebro otaku de Shin interpreta mal a frase por um segundo, mas ele rapidamente se recupera. Ele explica que, para traçar uma boa estratégia, precisa de uma base e pede o peso atual dela para registrar. Huri hesita com a ideia de compartilhar números. Em vez disso, sugere tirar fotos para acompanhar o progresso, argumentando que, para uma cosplayer, evidências visuais são mais úteis que dados. Shin concorda que é uma boa ideia. Huri sai pela janela para se trocar, avisando para ele não espiar e o chamando de pervertido. Shin fica irritado com a acusação, mas ao olhar na direção da janela dela, percebe que ela deixou as cortinas abertas por descuido. No entanto, quando olha novamente, fica chocado com a reação dela. Huri se esconde atrás da cortina e pergunta se podem adiar as fotos. Shin fica confuso, sem entender por que ela perdeu a disposição tão rápido. Eventualmente, Huri entra no quarto de Shin. Ela não está com a fantasia de catalã, optando por uma roupa mais casual. Parece nervosa e rígida. Shin pede para ela posar. Após um momento, ela diz timidamente para ele se concentrar nas anotações para o registro. Shin concorda, tentando manter as coisas profissionais, mas sente a tensão no ambiente. Enquanto trabalham, Huri recita suas medidas para a fantasia de cosplay, com o rosto vermelho de vergonha. Shin nota o quanto ela está desconfortável e pede para ela relaxar a postura. Ela hesita, mantendo os braços cruzados. Finalmente, ela os descruzou, revelando uma barriga visivelmente inchada por causa da grande refeição que acabará de comer. Ela solta um grito de vergonha exagerada e sai correndo do quarto. Shin observa, percebendo que o desconforto dela era apenas por causa da barriga cheia, e não por outra coisa. Shin acorda com uma voz estranha cantando acima dele. Ele abre os olhos e encontra Huri perto dele, repetindo uma frase. Shin a chama de irritante e assustadora, perguntando o que ela está fazendo. Ela explica que é uma técnica de sugestão para manipulação de memória, para fazê-lo esquecer o bebê de comida embaraçoso dela da noite anterior. Rapidamente ela diz que é brincadeira e exige ver as fotos que ele tirou. Huri rola as fotos no celular dele, dizendo que verificar a qualidade é um vício profissional de cosplayer.
Ela fica agradavelmente surpresa com o resultado e se inclina bem perto para mostrar uma foto específica. Shin fica desconcertado com a proximidade dela, notando que ela tem invadido seu espaço pessoal com frequência ultimamente. Para se distrair, ele diz que vai fazer o café da manhã e a incentiva a comer bem. Huri olha o relógio e recusa, dizendo que tem aula para assistir. Enquanto sai pela janela, ela promete comprar algo no caminho e menciona que está ansiosa pelo jantar. Shin pergunta se ela tem algum pedido. Huri exige ousadamente um cardápio revolucionário e excepcional que a deixe completamente satisfeita. Shin retruca que ela parece uma princesa de alto nível, mas Huri diz que é seu jeito de se motivar antes de sair. Sozinho, ele reclama da dificuldade do pedido, mas decide resolver depois, já que tem tempo livre. Ele começa a jogar um jogo atrasado da sua lista para equilibrar a agenda e descobre uma personagem chamada Android Lime B, que acerta perfeitamente seu gosto. Ele se encanta com os gráficos do jogo, os ângulos e os movimentos da personagem, notando que sua personalidade direta e sua história de fundo a tornam extremamente cativante. Fica profundamente impressionado com as animações de combate e o design dela. De repente, Huri aparece no quarto dele, comentando que os movimentos da Lime B estão virais ultimamente. Shin concorda casualmente, admitindo que viu no feed. Huri expressa inveja, desejando poder se mover e parecer com a personagem em breve. Shi assente concordando antes de perceber que Huri está bem ali. Ele leva um susto e pergunta por que ela voltou tão cedo para o almoço. Huri fica confusa e pergunta do que ele está falando. Ele olha o relógio e fica horrorizado ao ver que já são 16 horas. Ficou tão absorvido no jogo que perdeu a noção do tempo. Percebendo que ainda não preparou o cardápio excepcional, Shin enfrenta um dilema: priorizar o jantar de Huri ou continuar jogando. Após um breve debate interno, ele conclui que o jogo é mais importante. Pede para Huri esperar um pouco mais porque está num bom ponto para parar. Huri reclama que está com fome e pergunta se deve fazer algum treino enquanto espera, mas Shin a ignora e continua jogando. Shin comenta que a cena do jogo com a Lime B é um excelente exemplo de fanservice. Huri não se diverte com o entusiasmo dele e anuncia que vai tomar banho, deixando-o sozinho com o jogo. Shin finalmente termina o jogo e bate palmas para si mesmo, elogiando o final emocionante e declarando Lime B a melhor personagem. Decide imediatamente que precisa comprar mercadorias para comemorar. De repente, ouve palmas vindo do quarto de Huri ao lado. Porém, quando olha, ela está o encarando com pura raiva. Shin verifica o celular e percebe que já são 22 horas. Ele pede desculpas profusamente por tê-la negligenciado. Huri suspira, admitindo que foi ela quem se impôs, mas reclama que seu paladar refinado não se satisfaz com uma simples marmita de loja de conveniência. Shin a convida para ir até lá, prometendo compensar com uma refeição decente. Ela entra pela janela, repreendendo-o por tê-la feito esperar o dia todo. Shin rapidamente esquenta algo no micro-ondas e apresenta uma bandeja de comida, dizendo para ela esperar ansiosa. Huri fica desconfiada da rapidez com que ele preparou, mas Shin revela sua arma secreta: a refeição premium ultra rápida. O prato inclui ochazuke, arroz com chá verde, ovo enrolado, frango no vapor, tomate grelhado e queijo. Ele explica que, desde que começou a cozinhar para ela, passou a estocar ingredientes pré-preparados para poder oferecer uma refeição completa a qualquer momento. Huri admite que o sabor é o que mais importa. Ela prova o frango e acha doce e saboroso. Shin diz que temperou generosamente com açúcar e shoyu, tornando-o perfeito para o paladar infantil dela. Em seguida, ela prova o ovo enrolado, que está úmido e refrescante graças ao caldo de peixe usado. Huri para de prestar atenção nas explicações e simplesmente aproveita a comida. 2 horas depois, ela finalmente termina de comer. Shin já havia voltado para o jogo, o que a irrita. Ela reclama que ele está ignorando-a novamente. Mas Shin aponta que ela demorou tanto para comer porque já havia beliscado uma marmita antes. Huri argumenta que a culpa é toda dele por tê-la feito esperar. De repente, Huri fica em silêncio e tem uma epifania.
Ela percebe que Shin é obcecado pelas personagens que ama. Conclui que, se conseguir fazê-lo se apaixonar por ela, ele será muito mais cooperativo. Ela ri do seu novo plano, embora Shin ignore o surto dela. No dia seguinte, ele caminha pela rua, alheio aos esquemas dela, com a mente ainda ocupada com pensamentos sobre Lime B. Shin e Huri chegam à estação Ikabukuro, lotada de pessoas fantasiadas. Shin percebe que ela o levou até lá para ver cosplayers de Limebe. Huri confirma. Huri explica que, se ele aprender a apreciar cosplay através desse evento, será mais apoiador do hobby dela. Shin responde secamente que entendeu, mas logo tenta virar e voltar para casa para jogar videogames. Ela o segura, dizendo que já que ele a fez esperar pela comida antes, acompanhá-la hoje é o castigo dele. Shin suspira e aceita seu destino, mas reclama que não comeu nada o dia todo. Eles param para comprar crepes. Resignado com a situação, Shin decide tentar aproveitar o passeio. Pergunta a Huri o que ela planeja vestir hoje, mas ela explica que está participando apenas como observadora. Sente que ainda está muito rígida e quer esperar até conseguir construir o corpo ideal antes de voltar a fazer cosplay. Shin pensa consigo mesmo que ela está sendo bem honesta com comentários assim. Eles chegam ao Central Park e Shin fica impressionado com a enorme quantidade de cosplayers, representando desde heróis de anime até pessoas vestidas de sapo. Empolgado, ele pega o celular para tirar uma foto, mas Huri o impede imediatamente. Ela o repreende, informando que, diferente dos eventos oficiais de jogos, ali é obrigatório pedir permissão antes de fotografar as pessoas. Shin assente, decidindo que precisa de uma estratégia para lidar com essas regras sociais. Huri mostra a ele um aplicativo chamado Bulletin, usado por cosplayers para compartilhar sua localização e avisar que estão disponíveis para fotos. Ele mal presta atenção na explicação porque avista um grupo de 3 garotas cosplayando de Lime B. Huri o cutuca para pedir uma foto, mas Shin trava. Admite que está apavorado porque nunca falou com uma cosplayer antes. Na verdade, Huri é a única garota com quem ele tem conversado ultimamente. Ele tenta se preparar mentalmente contando regressivamente de 5. Porém, antes de terminar, Huri perde a paciência. Ela vai até o grupo, pede desculpas pelo amigo suspeito que é lento demais para agir e quebra o gelo dizendo que Shin é viciado em Lime B e pergunta se elas aceitariam tirar uma foto com ele. As cosplayers de Lime B concordam alegremente. Shin fica aliviado com a gentileza delas e prepara a câmera enquanto elas fazem as poses. Ele fica impressionado com a atenção aos detalhes, notando que os acessórios são feitos de metal de verdade e que as poses estão perfeitas. Observa que uma das cosplayers parece completamente natural, quase idêntica à personagem. Depois de tirar a foto, as cosplayers pedem para ver o resultado e conferir se reproduziram bem a pose. Shin mostra a tela. Elas ficam encantadas, comentando que misturar as 3 juntas faz a foto parecer uma cena do arco de clones da história. Shin fica satisfeito por ter capturado os melhores ângulos delas e por elas terem gostado do resultado. Ele procura por Huri e a encontra sendo abordada por outra garota. A estranha segura Huri e grita perguntando por que a famosa lápis lazuli está participando como visitante comum. Outro espectador ouve o nome e menciona animado que segue a conta dela. Shin observa de longe, imaginando se essa interação intensa conta como socialização. A garota que segura Huri comenta que ela parece ter engordado um pouco desde o último encontro. Huri fica inicialmente chocada com o comentário, mas logo fica extasiada. Ela se gaba animada que realmente ganhou alguns gramas e aumentou suas medidas em alguns milímetros. Shin sorri, feliz ao vê-la tão motivada. Huri admite que sua paixão por cosplay está aumentando e agradece internamente a Shin pela ajuda. Vendo Huri se divertindo, ele decide deixá-la socializar enquanto dá mais uma volta antes de ir ao supermercado comprar ingredientes para o jantar. No entanto, seu caminho é bloqueado por um evento no palco. Ele para, hipnotizado ao ver uma performer de Lime B executando os movimentos especiais da personagem com precisão incrível. Ele começa imediatamente a tirar fotos, pensando que aquela performance é de verdade. Em frente ao palco, Shin fica mesmerizado.
Embora tivesse apreciado o esforço das outras cosplayers que encontrou hoje, a garota no palco está em outro nível. O apresentador a introduz como Paradot, declarando que o 2D se tornou realidade. Shin sente como se Limebe tivesse realmente se manifestado no mundo real. Sua silhueta é idêntica à da personagem. Ele tira uma foto e compara com uma captura de tela no celular, confirmando que a semelhança é impecável. Ele murmura seu espanto e Paradot parece olhar diretamente para ele. Shin desvia o olhar timidamente, imaginando se ela o notou, enquanto a multidão ao redor grita desesperadamente por sua atenção. Shin percebe que provavelmente todo mundo acha que ela estava olhando para eles. De repente, Huri aparece atrás dele, repreendendo-o por ter se afastado sozinho. Shin aponta para o palco e admite que, graças a Paradot, ele pode realmente estar começando a se interessar por cosplay, porque ela parece exatamente com a Limebe.